Pai do Senhor, boa tarde. Começando mais um podcast da UJAD. Já queremos aqui agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, que estão curtindo, que estão comentando nos nossos vídeos. Nossa gratidão a todos os nossos inscritos aqui no canal da UJAD. Você que ainda não conhece, aproveita aí, fala para o seu amigo, para um conhecido seu, para se inscrever no nosso canal, que a gente bateu a nossa primeira meta, mas já estamos aí com a nossa segunda meta, tá certo? Então, não se esqueça de deixar seu comentário, de deixar a sua curtida, tá certo? Porque você ajuda o nosso canal e o YouTube também entende, tá certo? Que o canal é bom e vai impulsionar para outras pessoas. Na tarde de hoje, ou na manhã, ou na noite, né? Depende da hora que você for assistir, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios, o presbítero Davi Silva, que é o nosso entrevistado dessa tarde, tá certo? E também está conosco hoje nosso vice-presidente, o irmão George Adak. Pai do Senhor, participando hoje aqui, e é isso aí, né? Somar aqui. Davi, Pai do Senhor, boa tarde. A paz do Senhor, Rafael, boa tarde. A gente vai hoje conhecer um pouco mais aqui da história do presbítero Davi Silva, né? Que é a gente pode dizer, um renomado pregador aqui da palavra, né? Deus tem honrado, tem abençoado nosso irmão nessa jornada, né? Que não é uma jornada fácil, né? Mas o Senhor tem sido com o seu servo, tá certo? Então a gente vai conhecer nessa tarde um pouco mais da história aqui do presbítero Davi Silva. Davi, a gente já quer começar, tá certo? Perguntando para você o início de tudo, né? Como foi o início da sua chamada, né? Ou da sua conversão, né? Para os caminhos do Senhor. Primeiramente quero dar a paz do Senhor a todos que estão assistindo esse canal abençoado, esse podcast, e desejar para todos uma ótima tarde. O começo foi bem assim, porque na realidade todos nós lá em casa nascemos na fé, né? Somos filhos de uma mulher de oração, da irmã Mudinha, e todos nós nascemos na fé, certo? E com o tempo fomos se afastando do caminho do Senhor. E o mais velho, eu sou o caçula dos filhos, eu sou o mais novo. Então meus irmãos todos se afastaram e comigo não foi diferente, eu me afastei. E ao me afastar do evangelho, da casa do Senhor, eu criei novas amizades, né? Novos amigos. E esses amigos tinham uns caminhos tortuosos. E como a gente, adolescente, somos levados por qualquer vento que sopra, se não tiver Deus, no meu caso não foi diferente. Rapidamente eu estava envolvido com esses caras, eu era bom de bola, gostava de jogar bola, tanto que o apelido Capetinha não foi porque me deram esse apelido que era de roubo, não. É porque eu jogava bola, e na época tinha um camarada no Corinthians, que o nome dele era Capetinha. Aí no começo eu queria ser o Viola, que era mais antigo, mas aí na minha época que eu comecei mesmo a jogar bola, apareceu esse Capetinha no Corinthians, me chamava de Capetinha. Só que apelido é corra do cão, meu irmão, né? É o próprio Deus que diz que ele chama a gente pelo nome, né? Eu te chamei pelo teu nome. Já o cão não, ele bota apelido nos anjos caídos, como todos sabem aí. E esse apelido pegou e daqui a pouco eu estava usando drogas pesadas, como cheirando cocaína, fumando crack. Cheguei a roubar para poder manter o vício, né? E juntando essas coisas, trouxe muito danos e prejuízo para a irmã Mudinha, minha mãe. E o começo foi que quando eu estava no fundo do poço, que ninguém mais acreditava em mim, já tinha perdido tudo, a confiança da família, o respeito dos amigos, a credibilidade na sociedade. As próprias pessoas que me levaram para essa vida já estavam me desprezando, já não queria mais conviver comigo, devido que eu tinha chegado no nível muito baixo. E cheguei ao ponto até de dormir nas ruas, viver nas ruas um tempo, comer resto de comida. Foi quando eu percebi que eu tinha que voltar e eu tinha uma oportunidade para voltar. Porque eu ouvia muito, né, os crentes dizer que a gente, enquanto está vivo, sempre tem uma chance, Jesus perdoava. E eu voltei. Voltei em uma forma precária, voltei ainda dependente químico,
voltei ainda com muitas coisas que o mundo me deixou marcado. E aí o meu histórico pesou muito, porque alguns irmãos não acreditavam que eu tinha me reconciliado de verdade, né? E a pessoa que mais acreditou em mim é a pessoa que hoje mora comigo, né? Que é a minha mãe. Desculpa. A minha mãe. Ela foi a pessoa que mais confiou. A irmã Mundinha, ela sempre dizia que eu ia ser um pregador. E eu tinha um segredo que eu não contava para ninguém, eu morria de vergonha, que era a questão de não saber ler e nem saber escrever. Até mesmo para as meninas eu tinha vergonha, porque como é que eu ia arrumar uma namorada se eu não sabia ler nem escrever? Qual é a família que ia me escrever? Então eu ficava calado e não dizia nada. E um dia eu estava na igreja, triste, né? Porque não é fácil. Às vezes as pessoas acham que ser crente é um mar de rosa. É a lista. Não. Vamos ser sinceros. Às vezes ser crente de verdade é pagar preço. É aceitar a crítica. É ser às vezes rejeitados. Porque Deus permite essas coisas acontecer para saber se a gente está ali mesmo por alguma troca, por algum interesse, ou se a gente está ali porque verdadeiramente a gente quer Jesus na vida e precisa mudar. E quem quer mudar está disposto a tudo. E eu estava disposto a tudo. A receber crítica, né? Davi, nesse período que tu morava em Fortaleza, qual era o local que tu morava? Eu morava em Fortaleza, num bairro do Conjunto Palmeira, ali em Messejana. Pastor do campo, na minha época que eu comecei, era o pastor Pinheiro. Aí logo teve a mudança para o pastor Moacir de Paula, que hoje reside como pastor em Messejana. Então, como tu falou, eu já acompanhei algumas vezes nas suas ministrações, citando, né, que a tua mãe, de certa forma, foi a que mais acreditou, né? Mesmo quando tu chegava, que tu já citou, né? Tu chegava drogado, que tu chegava embriagado, ela ia lá e dizia que tu era um pastor, né? Tu ia ser um pregador. Então, a gente vê que a palavra de mãe realmente tem poder, né? Tem algo aqui na história que estava... Enquanto estava falando, eu estava lembrando, né? Você falou que ela já servia a Deus, serve a Deus, né? E ela era quem orava, né? E aí, nesse período, ainda eu não sei qual foi o período que isso começou a acontecer, se foi na infância ou já foi na adolescência para a juventude. Mas, primeiro, foi em que período começou a acontecer essas coisas? A decadência? Sim. Eu tinha aproximado... Iniciou. Tinha os meus 11 para 12 anos de idade. 11 para 12 anos de idade. No começo da adolescência. Certo. E o que? Já que, enquanto isso, estava servindo ao Senhor? Estava na igreja. Sem compromisso. Pronto, sem compromisso. Aí vem a pergunta. Eu sempre gosto de dizer que essas coisas são sutis que acontecem, né? O inimigo, ele não chega fazendo barulho. Quando ele sempre quer destruir a vida de alguém, principalmente quem serve a Deus. E as coisas são sutis. Quando foi que você percebeu e como começou também essa decadência espiritual? Porque de 11 a 12 anos foi? Tava 11 a 12 anos era bem uma criança, era um adolescente. Isso. Quando foi que começou e como começou? Se foi amizade, como foi que isso começou a levar para esse caminho? A gente, quando nasce na fé, a gente esquece de um detalhe muito importante, que é de aceitar Jesus. E a minha mãe teve esse cuidado de sempre me perguntar quando é que eu ia aceitar Jesus. E eu dizia para ela, mas eu não já estou na igreja, eu não já sou crente? Ela disse, não, você está porque eu lhe criei aqui, mas você tem que confessar com a sua boca. E eu não ligava para isso. E aí começou aquelas amizadezinhas do mundo. O vizinho, né? O vizinho me levou para o campo para jogar uma bolinha. Não, a bola não é pecado, só uma bolinha aqui. E eu fui, meu dos ímpios, achei bom. E já faltei uma escola dominical, né? Para poder ir jogar bola. Aí faltei já um ensaio do sábado à tarde, que era 4 horas. Já faltei um ensaio do juvenil, para ir pro rachinha da bola. E daqui a pouco, eu estava dando mais prioridade o futebol, os amigos do mundo, do que a bola. Até chegar o dia que um colega me convidou para ir para
para um campeonato e fora do Conjunto Palmeiras, na Santa Maria, e esse campeonato era um torneio de futebol e começou pela manhã e foi indo, terminou às 4 horas da tarde. Ao terminar, nós fomos campeão e eles me chamaram para comemoração e eu não sabia o que era comemoração e o que era barca. E ele me ensinou o que era barca. Chegou lá, tinha carne assada, Coca-Cola. Ele disse: ó, como tu é crente, irmão, tu vai comer carne assada e beber Coca-Cola. Só que eles misturavam a bebida dentro da Coca-Cola. Eu sentia o gosto, mas eu estava fraco, eu estava já levado, meu coração já tinha sido levado, daqui a pouco eu estava embriagado, e isso aí foi a gota d'água. Quando eu cheguei em casa embriagado, minha mãe chorou muito, mas minha mãe nunca me botou sobre a parede, porque ela disse que quem ia botar eu sobre a parede era Jesus. Então, é importante, ressaltar, né, que essas coisas sempre são sutis, né? Devagar. São amizades, são alguns conselhos. Né? É verdade. Amigos do mundo, né? Amigos do mundo. Jovens que priorizam mais uma amizade do mundo do que uma da igreja, ele está perdendo. Eu não estou dizendo aqui que o jovem tem que ser inimigo dos jovens do mundo, não. Mas não é o jovem do mundo que tem que influenciar você. É você que tem que influenciar ele. No canto dele lhe levar para um campo de futebol, é você que tem que trazer ele para o culto da Aljade. Está entendendo? Por exemplo, você não precisa dizer um não abertamente. Isso aí vai para o inferno. Não. Vamos jogar bola. Eu não posso. Eu tenho um compromisso na igreja e esse compromisso me impede de estar indo com você. Mas depois a gente se fala. E o depois da gente se falar é chegar para ele e pregar o evangelho, né? E a gente vê, né, que só que dizer que as más conversações, né, elas corrompem os bons costumes e conselhos. Como tu citou aí, quando vocês estavam falando aqui, eu estava me lembrando de Aminon, né? Que era filho de Davi. É. Ele se apaixona pela irmã dele, né? E aí o seu primo, Jonadá, que acho que não me lembro bem. Jonadab, né? Jonadab. A Bíblia vai dizer que ele, sendo primo de Aminon, começa a instigar, né, a aconselhar ele. Filho do irmão de Davi, né? E a gente vai ver que orienta em o conselho que ele deu, né, foi um conselho, de certa forma, diabólico, né, que ele incentiva o próprio irmão a ter relação com a irmã, né, que era Tamar, e ele faz da mesma forma que ele ensinou. Então a gente vê que amizades, de certa forma, e conselhos de pessoas que não podem te acrescentar nada, eu costumo dizer muito para a minha mulher em casa, né? A gente deve procurar pessoas que nos agreguem. É verdade. Não pessoas que, de certa forma, vá nos levar. E a gente vê nitidamente, né, que as amizades, de certa forma, te levaram por um caminho que foi quase sem volta, né? Se Jesus não tivesse no caminho, né? Se não fosse as orações, né, da minha mãe, que assim, a minha mãe é uma pessoa muito importante no meu ministério. Tem outra pessoa importante no meu ministério, né? Eu acredito que vai chegar já lá. Mas, assim, para mim a pessoa mais importante na minha vida como cristão, que me ganhou para Jesus, foi a irmã Mudinha. Ela me ganhou no silêncio, me ganhou orando, pedindo a Deus. E hoje, se eu estou onde eu estou, foi graças às orações da irmã Mudinha. Davi, a tua convenção, como se deu, né? Porque para uma pessoa que se afasta da igreja, ainda mais jovem, né? Vamos dizer, experimentando tudo que, de certa forma, o mundo pode oferecer, para tomar o caminho de retorno é complicado, né? Queria que tu falasse um pouco aqui para os nossos jovens, talvez tem pessoas que estão agora nos assistindo, né? Que podem ser tocadas, né? Ou estejam nessa situação, talvez aprisionadas, querendo até voltar, mas a gente sabe quantas amarras tem, né, para que uma pessoa retorne para a igreja. A minha reconciliação, porque a minha mãe começou a orar, ela não pregava, ela orava, e pela oração da minha mãe, Deus começou a fechar as portas para mim no mundo. Eu cantava pagode, eu cantava partido alto, sei um monte de instrumento de repercussão, bato tantã, repique, pandeiro, certo? Então eu cantava, isso se fechou para mim, as pessoas começaram a me rejeitar. Os amigos que me ofereceram as drogas já não me davam mais, eles me vendiam, certo? E aí eles foram me usando. E eu percebi que eu estava sendo usado e fui sendo levado. E quando eu olhei, eu estava sem ninguém. Nas ruas, precisando de um prato de comida para comer, ninguém me dava. E foi quando eu resolvi procurar a minha casa, a casa da minha mãe, no Conjunto Palmeiras. E quando eu cheguei em casa, a
primeira pessoa que me recebeu foi minha mãe, a irmã Mundinha. Ela me fez um prato de comida, me deu, eu comi. Nós choramos junto, porque eu disse a ela que eu não tinha força mais para voltar. E foi a única vez que ela me deu uma palavra. Ela disse: olha, meu filho, eu não posso fazer nada, mas eu tenho um Deus que pode. E se você confiar nesse Deus e entregar a sua vida a Ele, Ele vai fazer. E eu disse: como é que faz? Ela disse: se reconcilie com o Senhor, abre sua boca. Aí onde entra a segunda pessoa importante da minha vida, que é o presbítero Cristóvão Aragão. É um presbítero que tem no Conjunto Palmeira. Se você chegar no Conjunto Palmeira às 6 horas da manhã hoje, ele está nas esquinas do Conjunto Palmeira. Está havendo guerra no Conjunto Palmeira, né? Agora, esses dias de facções, né? Mas ele, mesmo assim, ele vai para as esquinas pregar o evangelho, com a caixa amplificada, com o microfone, pregando, às vezes com a radiadora. Este homem foi o homem que chegou na minha casa, quando a minha mãe chamou ele, orou por mim. E esse homem disse que dentro da minha casa não tinha mais espaço para mim. Meus irmãos não me aceitavam mais, a minha família, e era complicado. E ele me levou para a igreja da Codó. Na época estava em construção, e eu fui dormir na igreja e praticamente morar na igreja, né? Isso aí foi a minha volta. Eu me reconciliei na realidade na sala da minha casa, né? Debaixo de muita lágrima, e eu mesmo com muita desconfiança de mim. Nem eu mesmo acreditava em mim. Daí você tira, né? Nem eu mesmo acreditava. Eu achava que aquilo dali era um momento de emoção minha, né? Um momento de emoção. E aí ele disse que ia me levar para a igreja. Eu ainda me lembro da primeira roupa que eu ganhei: uma calça marrom, um sapato social estilo esse teu aí, só que branco, né? E um cinto branco. E a camisa era de listra, verde, azul, branca. E eu me lembro que eu ganhei uma gravata só daquelas línguas de boi bem grande. A primeira roupa que eu fui pro culto, já muito alegre, eu recebi a chave da igreja. Aí tinha um obreiro, ele já passou pro Senhor. Eu posso dizer até o nome dele, porque eu amei tanto ele, e eu posso dizer o nome dele tranquilo. Se algum familiar dele quiser, sabe que eu amei ele de verdade. É o presbítero Atalia. Ele foi um exemplo pra gente como jovem, mas ele disse uma brincadeira que me deixou mal pelos dias, né? Ele disse: já chegou num culto, Tiririca, né? Me chamou de Tiririca. Aquele dia foi muito doído para mim, né? Aí foi o primeiro dia que eu falei com Deus, e assim como se fosse, como eu falo hoje, né? Que eu sinto Deus perto de mim. Eu falo com Deus como se Deus estivesse perto de mim, porque eu sinto que Ele está perto de mim. Eu disse: Deus, já que Tu disse que Tu é o dono do ouro e da prata, eu quero ir para Tua casa bonito, arrumado, me dá roupa, né? E aí Deus, Ele tocou no coração de uma determinada irmã lá de Messejana, essa irmã muito abençoada, e a irmã ouviu a piada e soube da história, e sentiu que a gente estava achando graça, mas ela viu nos meus olhos que eu estava com vergonha. E ela disse que sentiu de Deus, ela foi incomodada a noite todinha, para ela ir me chamar e comprar uma roupa para mim. Aí ela foi, chegou na igreja, eu fui morar na igreja, ela pegou na igreja e me levou e comprou umas 3 camisas, umas 3 calças, um sapato social assim, bem chique. E aí eu fiquei mais vaidoso, alegre, né? E aí o meu início foi assim, né? Aos trancos e barrancos. Pronto, aí você já, retornando, já estava no departamento de jovens, não é isso? Lá na congregação ou não? Não, eu não fui aceito no departamento de jovens. Eu me lembro que os ensaios eram dia de sábado, às 4 horas da tarde. Eu estava assim na galeria, eu dormia na galeria da igreja, e eles estavam ensaiando para um congresso. O hino, eu lembro demais, aquele Há Momentos que Deus se Cala, do Voz da Verdade, né? E de tanto eu ouvir eles ensaiando, eu sempre fui bom de ouvido. O meu segredinho, né, que eu tinha, que eu não sabia ler, então eu tinha necessidade de ouvir bem para aprender, para quando eles me entregassem a cópia, eu fingi que estava lendo, né? E aí eu achava que para entrar no conjunto de mocidade era só descer da galeria, sentar no conjunto e começar a ensaiar. E num desses dias de sábado, eles ensaiando o hino, eu desci e sentei perto dos colegas. E aí foi a surpresa, né? Pelo meu histórico, eu nunca... Num dia eu fiquei muito chateado, mas após o Espírito de Deus foi me ensinando a aprender as coisas. Alguns pais não se sentiram bem ao ver eu sentado perto dos filhos deles, fazendo parte do conjunto.
eles achavam que eu era um risco, né? Devido ser marcado, tinha feito muita besteira lá fora no mundo, e os filhos dentro da igreja, eu tinha cegado. Se eu mesmo não acreditava na minha convenção, aí imagine pessoas que não têm a sensibilidade do Espírito Santo, né? E aí os pais chamaram o presidente, que na época era o Eduardo Coelho, que eu acredito que hoje dirige congregação ali no Conjunto Palmeira, e Eduardo Coelho me chamou assim num canto e passou para a minha história de uma forma mais suave, né? Ele disse que eu não estava ainda preparado, mas na realidade Deus nunca me deixou ser enganado. Deus sempre deixou eu de guarda aberta. Na época eu não entendi porque Deus estava fazendo isso comigo, mas Deus, Ele sempre deixou eu ouvir as críticas, sempre deixou eu ser maltratado. Ele estava me forjando dessa forma. Isso aí. Essas situações, apesar de difíceis, né? Essa foi uma experiência sua, né? Mas muitos vivem diversas experiências e como a gente serve a Deus, a gente entende que essas situações difíceis é justamente para isso, para forjar e trazer um amadurecimento espiritual, né? Eu sempre digo, se eu não tivesse passado por isso, se eu tivesse sido mimado, passado a mão na minha cabeça da igreja, mimadinho rei, eu era um pirangueiro sem vergonha do mundo, né? Então Deus queria me forjar logo, arrancar aquela casca de malandragem, aquela casca de malícia, porque o cara quando ele é do mundo, pilantra, quando ele é bandido, ele tem a malícia, ele é malicioso nas conversas, ele leva no molo. Por que hoje muitos jovens da igreja deixam o namorado da igreja e vai-se embora com um cara que não tem nada a ver com a igreja? A conversa, a malícia, a manha, né? E eu tinha muito isso em mim, né? Falava na gíria, sempre. Então essas coisas, Deus deixou eu ser batido de frente para quebrar a casca, né? Eu ver que aquele dali não funcionava com ele. E porque daqui a pouco eu ia achar que aquele malandrão lá do mundo podia mudar só de lugar e ser o pregadorzão malandro, né? E na realidade não funcionou assim. Literalmente, Davi, a gente vê contigo, Deus pegou o vaso mesmo, literalmente quebrou mesmo todinho e fez um vaso novo, né? Deus tirou tudo de mim. Tirou a soberba, tirou o orgulho. Eu era muito orgulhoso, que eu jogava muita bola. Eu tinha que dizer que eu não gostava de jogar bola, eu sabia jogar bola, né? Isso era uma prepotência, né? Se não fosse me buscar na minha casa, eu não ia para beira de campo pedir ninguém para jogar bola, não. E era assim. E também mentia muito, sabe? Levava as pessoas muito na mentira. Círculo de pessoas ficava ao redor de mim para ouvir minhas mentiras. Então isso aí Deus quebrou. Como? Dentro da igreja. Nesse dia foi a primeira. Nesse dia eu percebi que não era do jeito que eu pensava. Quando ele me falou isso aí da mocidade, aí um jovem arrudeou e disse: ei, mas não foi do jeito que ele disse, não. Foi as mães que sabem do teu passado aí, pode, que não acreditam em tu, que impactou de tu cantar com a gente. Aí quando ele disse isso aí, foi um choque, né? Aí eu subi para a galeria, baixei a cabeça, e uma coisa que Deus fez em mim, assim que eu me acusei, foi ser chorão. E no mundo eu não chorava, mas aqui com Jesus eu choro muito. E eu comecei a chorar. E eu comecei a perguntar a Deus se eu não tinha valor nenhum. Para que é que eu estava ali? Porque eu e Deus sabia que eu era analfabeto. Se eu sou analfabeto, eu vou fazer o quê? Aí é onde entra o presbítero Cristóvão Aragão. Ele sempre estava por lá, um maguinzinho, ele subiu, viu eu chorando, perguntou o que era. E ele sempre tinha uma maneira de chamar a gente de meu amor. Meu amor, o que foi, meu amor? Todo mundo ele chamava de meu amor. Vocês vão conhecer, vocês vão ouvir falar ainda do presbítero Cristóvão Aragão. O que foi, meu amor? E eu contei para ele, ele disse: e aí, quer desistir? Porque se aqui dentro já está do jeito que está, agora lá fora o que está te esperando? Aí eu disse: não. Ele disse: pois é, fica aí, uma hora a porta vai se abrir. Pronto. Eu achava que ele ia dar um jeitinho, ia falar com as mães, mas nada. Depois eu soube que ele fez eu dizer: vocês estão certas. Ele não vale nada mesmo não, ele é um nó cego. Mas deixa ele ali quietinho, que Jesus vai trabalhar e quem sabe um dia ele presta para alguma coisa. Sempre ele falava assim, né? E aí um dia do ensaio, já faltando poucos dias, olha como Deus... rapaz, tinha que ter uma voz masculina para iniciar o hino. Porque o coral ia fazer só o coro. E essa voz masculina tinha que chamar o hino. E a regente era do Carmo. Do Carmo sempre foi alinhada, gordinha, sempre foi exigente. E ela, testando os jovens, né? E a do Carmo assim, é uma espécie de Creudo, né?
né? O Cleuto tocando. Se você quer cantar pro Cleuto tocar, cante. Não há negócio de... Que é quando você olhar pra cara do Cleuto, se você estiver cantando no Rio, você vê aquela cara dele torta, né? Tô falando o nome do Cleuto, que o Cleuto é meu amigo e eu amo demais ele. E aí assim era do carro. Ela mandava o jovem cantar, quando o jovem... Gri. Ela... Não bate com a voz, não bate. Aí foi chamando. Aí pronto, o ensaio acabou, tava acabando o ensaio. Aí isso não vou dizer que foi... Essa parte aqui não foi Deus, foi uma prepotência minha. Uma chance minha. O José tá na cadeia, o copeiro tá saindo, o José ficou calado. Não, lembro de mim. Não foi? Ela vai pro bebedouro, eu desci também pro bebedouro para beber água. Aí eu desci. Há momentos que Deus se cala. Desci cantando hino, né? Eu não ouço a sua voz. Aí ela, que voz é essa? Continua. Aí eu, a minha alma queima forte, né? E aí fica a paz. E o mal se desfaz. Ela, meu Deus, que voz. Davi, você não quer ser o cantor? Não, eu não posso. Eu dou um jeitinho, né? E ela deu um jeitinho. Ela comprou a farda na época, eu me lembro como fosse hoje, era um paletó preto, a gravata vermelha, a camisa por dentro era amarela, né? Amarelinha, creme, bem clarinha. E ela me comprou a farda, e como as mães não queriam no conjunto, ela terminou o conjunto aqui, ela me botou na última cadeira. E um microfone sem fio ali, só esperando a hora do hino, né? E quando foi lotando de gente, eu fiquei perdido, ninguém me via mais sentado. Mas na hora do hino que me deram o microfone, a voz... Quem é essa voz? Quem é essa voz? Aí, é o filho da irmã Mudinha. E aí foi assim que eu engajei na mocidade, né? Os pais sentiram que aquele momento de eu cantando, chorando, alegre, feliz, já estava com quase um ano já, eles sentiram que eu merecia uma oportunidade de estar num conjunto, que na época o nome do conjunto era Atalaia de Israel. Atalaia de Israel. O outro conjunto que eu participei logo depois foi Rosa de Saron, que era o da Salmão, que é até hoje o Rosa de Saron. A gente vê como Deus ele cria situações, né? E oportunidades, né? De certa forma, não tinha nada para ser, mas aí Deus vai e honra, né? E coloca em lugar de destaque. Davi, como foi que começou, de certa forma, o teu ministério de pregação? Né? Já foi nesse período aí da juventude, o chamado de Deus para... O que eu admiro muito no Davi, eu comento com o Josadá, que às vezes quando a gente quer trazer um pregador, né? Assim, a gente lembra logo do Davi, porque a gente vê o teu... Uma palavra que eu posso utilizar... É muito dinâmico, não é? Envolve o jovem, de certa forma, prende a atenção, porque a gente vê que pregar para jovem, o cara tem que ser bom de Bíblia e também que ser alguém que, de certa forma, prenda a atenção. E eu, Davi, te acompanho há um bom tempo, né? Eu ouvia muito falar no Davi, quando eu gravava no Pau Ferrado, era Davi. E o Davi que eu me vinha na mente era o Davi Costa, né? O Davi, o que a gente chama de Davi policial, né? O Meu Davi xará. policial. Que a gente tem, a gente chamou o Davi cantor e o Davi polícia, né? E aí a pessoa que me vinha na mente era Davi. E eu lembro de uma festa no Pau Ferrado que tu pregou, foi até que tu gravou o teu... Forte, segundo DVD. Teu segundo DVD, foi lá no Pau Ferrado. Que foi a primeira vez que eu te vi ministrar assim. E eu te acompanhando nessa trajetória, a gente vê o quanto Deus te aperfeiçoou, não é? Verdade. Quanto Deus realmente te preparou para esse ministério da palavra. E uma coisa que me chama a atenção, eu ia deixar mais para frente, mas uma coisa que me chama muita atenção, a tua família está envolvida. Né? Vamos dizer, é Davi e banda, né? É verdade. E a gente vê os teus meninos ali, eu particularmente, eu como sou pai também, eu acho o quanto é honroso, não é? Tu vê ali você ministrando. Isso. E ver os teus filhos ali, vamos dizer, tocando ali, te acompanhando, o quanto isso é honroso. Mas voltando para o início, como foi que começou esse teu ministério na pregação da palavra? Como eu já disse, eu morava na igreja, né? Ali na Messina. E junto comigo moravam mais 3 na igreja. Nós dormíamos na igreja, tudo jovem, né? Era o Cristiano, o Alex, o Marcelo, né? E o Ramon. Comigo era 5. E o Cristiano, hoje ele é pastor do outro ministério, o ministério dele mesmo,
Ele é pastor hoje no Conjunto Palmeira. Mas ele era na época do Tempo Central. Um pregador, ó, de mão cheia. Aí quando o Cristiano ia pregar nos cultos, ele me levava com ele. Para me cantar, né? E aí eu ia, e quando eu via o Cristiano pregando, eu ficava ó, de boca aberta, dizendo que eu queria pregar. Eu quero é isso aí para mim, não quero cantar não. Eu quero é pregar. Só que uma voz dizia, como é que tu vai juntar tantas palavras desse jeito aí? Tantos versículos, se tu não sabe ler nem escrever? Primeiro tem que ler e escrever. Eu coloquei na minha cabeça de aprender a ler para me ser pregador. Só que eu não tinha mais aquele desejo de aprender a ler. Preguiça. Me foquei tanto de buscar a Deus, que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E aí quando o Cristiano ia pregar, eu ia mais ele, ficava olhando ele pregar. Ele dizia um versículo, eu gravava na mente o versículo. Eu descobri que eu tinha mente boa para gravar versículo. Se o senhor me falava um versículo aqui, aí eu guardava o versículo na mente, aí eu ficava. Primeiro versículo que eu gravei na minha mente foi Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 11. Eis que venham sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tire a sua coroa. E que o Cristiano pregou nessa mensagem, numa cruzada evangelística, que eu gravei o versículo e... aí eu comecei aí eu entrei no mundo da pregação ouvindo meus pregadores prediletos. O meu pregador predileto, ele já passou para o Senhor, né? Que é o pastor Jackson Rodrigues. É o meu predileto, era o homem que eu vi pregar mesmo, e o que eu via nas fitas eu vi pessoalmente. Pastor Jackson Rodrigues, para mim, marcou a história. Ele tem um bigodinho, um dia vocês olham, né, para pesquisa vocês vão encontrar, né? Pastor Jackson Rodrigues, ele tem um bigodinho, não tem mais vídeo dele assim novo não, muito antigo. É o que eu gostava muito. E aí um dia o primeiro dia que eu preguei foi nesse congresso, que eu estava sendo desprezado do congresso, né? Na primeira noite Deus usou o pastor Chaguinha, hoje é pastor, na época era presbítero para mim, o Voz de Trovão, aquele Chaguinha. Deus usou ele para a gente, né? Para 3 jovens, porque ele disse que Deus ia pegar 3 jovens ali naquele conjunto e ia mudar a história deles. Aí eu corri para frente. O menino ainda tentou, o Marcelo ainda pegou no meu braço e disse assim, não, se não for eu, vai ser 4. Eu vou. Aí corri para frente. E aí ele disse, aqui já tá 1, cadê os outros 2? Aí veio os outros 2, que justamente o Cristiano, né? Veio o Cristiano e veio o Branco, irmão Branco, que eu trouxe até uma vez, né? O Branquinho, bebe muita água. Mudou a história, né? Aí, então, desses aí, ele disse, os 3 serão pregadores conhecidos, né? Os 3 serão pregadores conhecidos. E como eles se tornaram pregadores conhecidos? Aí eu estava no meio, né? Eu dizia, como é que vai ser, Jesus? E eu. E aí Jesus foi fazendo. Na última noite da festa, certo? Na última noite da festa, o pregador faltou, né? Que é justamente o pregador que está vindo pregar na festa, que é o Natanael Júnior. Faltou. E aí o meu presbítero que estava Lagão botou para me dar o meu testemunho. Perguntou se eu sabia dar o meu testemunho. Eu digo que isso aí. O povo me conhecia tudinho, sabia o nosso cego que eu era. E dizer que Jesus mudava e que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Isso aí eu sempre soube dizer. Eu dizia isso aí dentro dos terminais. Eu comecei a pregar na realidade dentro dos terminais. E o meu público mudava direto. Em meia hora, meu público mudava. Que era a fila das pessoas, né? E quando eu subi na tribuna, eu não me intimidei. Eu tinha tanto desejo de pregar, que por mais que a gente sentisse aquele nervosismo, mas era a oportunidade que Deus estava me dando. Eu disse, quero. Aí foi onde botaram a gravata em mim, bem grossona de novo. O nó era tão grande que eu nem baixava a cabeça. Aí dei o testemunho e Jesus me batizou com o Espírito Santo naquela noite. Eu com o microfone na mão fui batizado com o Espírito Santo, né? Eu digo até em tom de brincadeira, às vezes eu pensava que eu estava dando um AVC, que a língua engrossou, pesou, mas não, Jesus estava me batizando com o Espírito Santo naquele momento, me selando e escrevendo a história. Ele não fez a promessa para mim. Olha como Jesus é, ó. Ele fez para minha mãe. Ele não fez depois que ele falou para mim, mas primeiro ele falou para minha mãe: eu vou fazer do teu filho um pregador. Eu vou fazer do teu filho um pregador. E o filho que hoje é vergonha para ti, ele será um orgulho para a família. Então hoje às vezes a minha esposa vê, filha, a tua família gosta de não, agora, porque a promessa se cumpriu, certo? Mas eu fui a pior decepção da minha mãe já. E hoje eu sou o orgulho da minha mãe. Tem algo que, quando se refere a promessas, pode lembrar, que o senhor contou aí que o pregador foi usado. Foi.
E Deus usou ele, falou o que iria fazer, né? Foi. Honrou, claro. Uhum. Mas e o processo depois de receber essa, porque é um período tão importante quanto Boa pergunta. Antes daquele período existe toda a parte de amadurecimento, porque Deus, quando ele entrega a promessa, ele fala a promessa ali, ele já vai preparando. Agora, depois que recebe ali, tem outro preparar, né? Tem outra história, fale um pouquinho depois disso. Boa pergunta. Quando Deus me prometeu que eu ia ser um pregador, já tinha conquistado algumas coisas dentro da igreja. Já tinha conquistado amigos, já tinha conquistado uma posição de auxiliar local, certo? Quando Deus me fez a promessa, dentro de um mês, eu perdi tudo isso. Os poucos amigos que eu tinha conquistado se afastaram. Eu tinha um relacionamento no mundo com a mãe dos meus filhos hoje, que é a finada, a que morreu. Havia um relacionamento, um namorico, o rei do mundo. E essa mulher volta de novo para infernizar a minha vida. E aí eu tive com ela um relacionamento que não foi do agrado de Deus. E isso me fez perder muitas coisas. Confiança de pessoas que eu tinha conquistado, certo? E aí o meu pensamento era que o quê? Eu tinha que casar com ela, porque eu tinha que me legalizar diante do Senhor, de novo. Mas na realidade foi um fracasso. Porque ela nunca quis casar comigo, ela nunca me quis de verdade. E quando ela me deixou, eu entrei em quase assim depressão. Porque eu tentei fazer o que era certo, na minha concepção. Só que no pensamento de Deus, Deus nunca queria aquilo para mim. Na realidade, Deus queria para mim outra coisa muito maior. Eu querendo pouco e Deus tendo muito para me dar. Isso acontece em muitos relacionamentos de jovens hoje. Que quando às vezes o jovem está no relacionamento que está botando ele para trás, um relacionamento que te afasta de Deus e te aproxima da carne, esse relacionamento nunca foi dado por Deus. Qualquer relacionamento que causa uma barreira entre você e a sua adoração, esse relacionamento ele não veio da parte de Deus. Segure bem e só para não esquecer, sobre relacionamento. Procure alguém que ame ao Senhor. Assim, mas procure alguém que ama o Senhor mais do que ama você. Isso. Porque no momento de crise, no momento de dificuldade, a perseverança em Deus, a constância, o temor e a obediência ao Senhor é que vai fazer toda a diferença no relacionamento, né? Foi isso que fez eu passar quase 5 anos sem se relacionar com nenhuma moça, nem ficar. Porque eu propus isso no meu coração. Depois do fracasso da mãe dos meus 3 filhos, eu propus no meu coração que o que Deus queria para mim era algo que eu não sabia ainda, mas uma coisa eu tinha certeza, que eu ia se tornar um pregador. E aí eu comecei a ter chamadas, convites, né? As pessoas me convidando para, pregar nos cultos de mocidade, cultos, né? E eu indo. Mas o reconhecimento mesmo de pregador eu recebi depois que eu cheguei no campo de Tapajé, né? Mas eu cresci entendendo que o que Deus quer pra gente é doloroso. E quando Deus faz a promessa, se Ele dissesse pra gente, junto com a promessa, que a gente ia passar para a promessa se cumprir, eu mandava Ele dar para qualquer outra pessoa, menos para mim. Porque é engraçado, eu ouvi isso de um pregador e nunca me esqueci. Entre Deus falar e Ele cumprir, né, tem um espaço. Tem. E o Marcelo, né, que hoje é pastor da Canaã, ele foi meu vice-presidente de jovens, ele uma vez no círculo de oração, ele pregou. E eu nunca me esqueci disso. Ele disse que entre a promessa e o cumprimento da promessa há um deserto. É verdade. Cheio de serpentes e crentes murmuradores. Porque até Deus cumprir o que Deus tem para a vida da gente, a gente passa por um processo doloroso, sofrido, né? Que tem hora que a gente olha assim e diz, Senhor, cadê, né? Cadê o cumprimento da promessa? Cadê a promessa acontecendo? Mas tudo isso é um processo que Deus vai nos aperfeiçoando, que Deus vai nos moldando, para quando Ele nos entregar o que
ele prometeu, a gente tem estrutura para segurar. É. Né? E como tu falou, que tu começou pregando nos congressos de jovens, né? E a tua vinda aqui para Itapajé, né? Como foi, de certa forma, que se deu? Foi o próprio Deus mesmo que me trouxe, porque foi uma coisa tão interessante, ó. Eu estava morando no São Joaquim de Amontada. Quem me sustentava no São Joaquim de Amontada era a Eugênia e o Paulo de Tarso. Eu costumo até chamar eles de os meus pai branco, né? E aí eu morava numa casinha lá alugadinha, mas assim, questão de comer, tudo era com eles. Aí havia uma agenda, uma festa para Santa Cruz. O pastor Toninho tinha acabado de assumir o campo, né, da Santa Cruz, tinha acabado de ser desmembrado, e o pastor Toninho queria fazer uma festa grande, boa de jovem, né? Aí convidou a Eugênia e o Paulo de Tarso e perguntou se não tinha um jovem no São Joaquim para ministrar uma palavra pela parte da noite, né? Então o Paulo de Tarso a Eugênia dava um estudo pela manhã, o Paulo pregaria no avivamento à tarde e eu pregaria à noite. Mas aí o Paulo de Tarso mais a Eugênia tinha acabado de terminar a casa deles no São Joaquim. E eles estavam se mudando para a casa deles. E aí passei uma madrugada toda fazendo essa mudança. Quando chegou uma faixa das 2 horas da noite, a Eugênia estava com os olhos inchados, o Paulo com a garganta inflamada, doente mesmo. Aí eles me mandaram para casa para me dormir um pouco, para de manhã eu ir assumir as 3 agendas. Manhã, tarde e noite. Ah, rapaz, aí eu fui, né? E Deus me usou de manhã. E à tarde foi quando apareceu a menininha lá dos Olhos Grandes, pequenininha. E aí à noite também foi gloriosa, né? Foi quando o presbítero, que hoje é pastor, Márcio Reinaldo, me viu pregando e amou a minha pregação, né? E me trouxe pregar na sede. Só que dentro desse período todo, eu já rodava mais um grupo, que era o Ednei, os Levita. Eles faziam as coisas e eu pregava, né? Eles me levaram até para uma congregação aqui, um dirigente, aí eu não posso dizer o nome, porque se eu disser o nome... Direito de resposta. Vai pedir direito de resposta. Rapaz, ele me botou para dormir numa salinha, tão apertadinha assim, cheia de coisas, sabe, eu na rede. Eu com a perna em cima de um móvel, em cima do outro, a cabeça batia na coisa, noite todinha. E quando eu acordei de manhã todo doído, levantei e fui para casa do homem. Eu disse, aí, gostou do quarto do profeta? E eu no entendimento assim, rapaz, será que o quarto que a Sunamita deu para o Eliseu era desse jeito, homem? Aí pronto, desse dia aí os levitas me pegaram, me levaram para pregar em alguns cantos, mas aí foi o Márcio Reinaldo que me trouxe para a sede, para pregar na sede. Foi quando eu só ouvia falar do pastor Zezinho, né? Aí foi quando eu vi mesmo de perto o pastor Zezinho, né? Eu pregando e o pastor Zezinho, tem até na filmagem, né? O pastor Zezinho pulava, glorificava, aquilo para mim marcou muito. Por isso que eu digo que eu me senti pregador em Itapajé. Porque naquele dia, quando eu desci da tribuna, o Espírito Santo falou comigo, né? Hoje nós começamos. Tudo aquilo que eu te prometi, como tu perseverou e foi fiel, tudo que eu te prometi, hoje nós começamos. E aí, quando eu estou descendo do púlpito, eu chego em frente da igreja, a minha futura esposa estava lá fora, né? O Espírito Santo juntou tudo junto. Do nada, a minha mãe, sem conhecer, ela veio da parte da minha mãe, você que é a irmã Mundinha, ela disse, meu filho é solteiro, doido para casar. A mãe nunca pregou para mim, mas pregou para ganhar a minha esposa, né? E aí pronto, foi assim que começou a minha carreira dentro do Itapajé, né? Assim, o ministério. Aproveitando que já começou a falar, né? Daí já deu início, vamos dizer, o pontapé inicial pro relacionamento com a irmã Janaína, né? Foi, porque nessa noite que eu preguei aqui na sede, ela me fez o convite para pregar na igreja dela, que era no São Domingo, que era Campo da Santa Cruz, no culto lá de mocidade. Ela queria fazer um eventozinho e eu queria que eu fosse o pregador. Eu disse, na hora. Aí eu fui pregar lá, preguei como nunca e cantei como nunca. Cantei tão bem que comecei um namoro com ela, né? E aí nós começamos a namorar e como eu vinha do mundo, certo? E eu senti que aquela menina servia a Deus, era diferente, né? O histórico dela era um histórico glorioso. Eu disse, meu Deus, uma menina dessa me querer, eu não posso perder essa oportunidade não, porque é Deus que está dando, né?
É tanto que o nosso namoro só foram... Com 4 meses a gente noivemos, com 6 meses casemos. As pessoas diziam que não ia dar certo, mas eu sempre tive no meu coração que aquela dali era a mulher que Deus tinha guardado para mim. Guardado para mim. Já são quantos anos, Davi? Nós estamos com 9 anos. 9 anos de casado, agora do dia 28 de fevereiro do ano que vem, nós faz 10 anos de casado. Nesses 10 anos de casado, não teve um só dia que o nome do Senhor não foi proclamado dentro da minha casa, sabe? Aí, engraçado que a gente casamos, né, em dia 28 de fevereiro de 2014, né? E aí eu vim para a sede. Olha como foi o pastor Zezinho comigo, ó. Assim que eu cheguei na sede, que apresentei a carta, que eles disseram, e aí é o rapazinho que casou com a irmãzinha lá na Serra e já estão morando nas bombas. Meu dirigente na época era o que hoje é pastor, o filho do Joel, o Maciel. pastor Maciel. Ele é o nosso dirigente. E aí me apresentaram, o Zezinho já disse logo, hein, já você é obreiro, pode vir para cá para a tribuna, sentar na tribuna. Isso aí para mim foi uma cena que marcou minha vida, assim, em questão de eu sentado naquela tribuna como auxiliar, você tá entendendo? Ao lado dos homens, na igreja mais velha do estado do Ceará, pastor Zezinho. Projeto de Deus, um projeto de Deus enorme na vida do pastor Zezinho, que Deus já estava escrevendo, né? Para projetar ele, o homem que ele é hoje, né? E eu já estava ali sentado ali por detrás, ali já pegando a faísca da benção do homem, né? E que Deus tinha dado para ele, né? E eu dizendo comigo, rapaz, eu estou aqui sentado no meio desses bênçãos, que meu irmão, aqui no Itapajé, irmão, não é fácil não. Aqui é um celeiro de pregador, irmão. Aqui a gente estamos conversando com um camarada e nem sabe que ele é um pregador. É muitos mesmo, né? O pastor Zezinho de tom de brincadeira, mas ele diz com verdade, né? Diz que aqui no Itapajé não precisa convidar pregador de fora, não. A gente convida pregador de fora por consideração, para poder honrar também, para não se tornar tão egocêntrico e egoísta, né? Mas nós temos pregador de festa, pregador para qualquer coisa aqui, o Itapajé é um celeiro. E o que me deixa muito orgulhoso é saber que no meio dessas feras, no meio dessas potências, desses homens de Deus, eu estou incluído ali. De vez em quando aparece uma brechinha para mim dizer alguma coisa, né? No meio deles. Eu já digo logo, o Davi, meu pregador. Davi, o nosso tempo aqui já está concluindo, mas eu queria que a gente conheça um pouco mais a tua história hoje, mas tu vendo tudo isso que tu passou, os momentos difíceis, né, dolorosos que você passou, para hoje, onde Deus tem te colocado, né, tem te honrado, graças a Deus o Senhor tem feito teu nome projetar, e isso quem faz mesmo é o Senhor, o cumprimento da promessa. Qual conselho você deixa para essa juventude que está te assistindo, ou para alguém que está na situação que você passou também, não é? Qual conselho que você deixa nessa tarde para quem está nos assistindo? A primeira coisa que eu indico para qualquer jovem hoje que quer crescer dentro do ministério, se tornar um pregador, um cantor, é ter caráter. O caráter tem que estar acima de todas as coisas. Ter caráter. Ter caráter, ter respeito. E tudo que você fazer, respeitar. Se namora, respeite a moça que você namora. Honre ela. Leve ela para o altar do jeito que você encontrou, né? Segundo, gratidão. Seja grato. Porque tem gente que as pessoas faz favor para eles, mas no dia que aquelas pessoas erram com eles esquecem de tudo que as pessoas fizeram. E isso é ingratidão. E eu aprendi com Deus que, por mais que alguém errar comigo, eu tenho que sempre me lembrar que aquela pessoa um dia me estendeu a mão, né? E a terceira que eu digo é perseverar. Perseverar. Tá difícil? Tá. Mas nunca vai haver um só dia que a tua aprovação vai ser maior do que o Deus que tu serve. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 13, Paulo diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além das vossas forças. Com a tentação ou sem a tentação, Deus vos dará o escape. Vai ter um escape. E quarto, eu digo, eu me sinto hoje um homem realizado. Tenho alguns sonhos para se cumprir na minha vida.
Mas para mim, o maior orgulho que eu sinto não é em ter uma casa boa, um carro bom, uma posição social boa, filhos abençoados, não. A maior honra que eu sinto é ser um presbítero do Ministério do Itapajé. Chegar onde eu cheguei, sem precisar aprender a ler, sem precisar fazer faculdade, porque do jeito que Deus me prometeu, que disse que ia fazer, se eu ficasse na posição, Ele faria. Hoje eu sento no meio dos doutores, né? Só que quando eu digo que sou analfabeto, gente, eu não sou uma pessoa relaxada ao ponto de não ouvir a Bíblia, porque eu escuto a Bíblia todo dia, escuto livros, e sempre que eu escuto uma pessoa, que nem eu vi hoje a entrevista do presbítero Janil, né? Falando, eu tenho ela aqui, eu vi já a metade todinha e deixei a outra metade amarrada para quando eu chegar depois daqui escutar, porque escutar esses homens é a gente aprender. Eu venho para o culto da quinta-feira, eu não venho para todo o culto na quinta-feira, porque a gente é negligente mesmo, acha qualquer desculpinha para não vir. Mas sempre que eu venho para a doutrina, dia de quinta-feira, eu volto para casa rico. Porque nós não temos só um pastor, nós temos uma enciclopédia, irmão. E olha, não é uma enciclopédia morta, não, é uma enciclopédia avivada, né? Que entrega ensinamento com avivamento, né? Então, eu me sinto honrado, grato a Deus. Então, meus irmãos, nós queremos aqui agradecer nessa tarde ao irmão Davi, né, que teve a honra de participar juntamente conosco aqui do podcast. Se você ficou até o final desse vídeo, né, um projeto aqui nosso, você vai comentar, tá certo? Aí no vídeo, nesse vídeo aqui, você vai comentar a hashtag Promessa de Deus, tá certo? Na próxima gravação, a gente vai pegar todos os nomes aí das pessoas que comentaram e a gente vai providenciar um brinde para você, fazer um sorteio aqui, para você que ficou conosco até o final. Nosso muito obrigado a você que ficou até agora, ao presbítero Davi Silva, que aceitou estar aqui conosco, aqui participando do nosso podcast, ao Josadac também. É isso aí, muito obrigado. Excelente testemunho, né? Muito lindo e que sirva de amadurecimento para a nossa vida, né? Aprendizado, né? Aprender com a história que foi contada aqui e aonde Deus está abençoando e vai continuar abençoando o nome de Jesus, né? Aproveitando também, né, contatos, sabe, deixa teu contato aí, né? Rapaz. Ó, porque é assim, ó, mas querendo nesse vídeo aqui, ó, vai percorrer o mundo aí, né? Quem sabe aí não chegar aí nos grandes congressos aí do Brasil, né? A gente somos um pregador simples, irmãos, que leva o reino de Deus, prega a palavra. Meu contato é 91930296, né? Presbítero Davi Silva, né? Você vai estar levando um pregador, um cantor e a banda, né? A banda Silva, né? Que é o meu Mateus, meu Davi Filho, né? Meus filhos, né? E dizer que a gente está à disposição para pregar, ser usado por Deus dentro da vontade do Senhor. Tá certo? Então, nosso muito obrigado. Não se esquece de comentar, tá certo? Hashtag Promessa de Deus. E aí no próximo programa, ou lá nos stories da Aljade, do Instagram da Aljade, a gente vai estar fazendo o sorteio. Deus abençoe e até o nosso próximo podcast.